Você tem a chave para entrar no céu? Um dia, 2 executivos em Nova York chegaram ao edifício onde trabalhavam para descobrir que os elevadores não estavam funcionando. Se fosse uma questão de subir 3 ou 4 andares pela escadaria, não seria um desafio muito grande. Mas para chegar no 110 graus andar, teriam de pensar 2 vezes. Sem saber quanto tempo levaria para consertar os elevadores, enfim eles resolveram subir pela escadaria. Foi uma tarefa difícil e monótona, mas, depois de 1 hora subindo e respirando com muita dificuldade, fizeram um grande esforço para vencer os últimos degraus e chegar na porta do seu escritório. Um deles meteu a mão no bolso e exclamou: "Eu não tenho a chave." Nós achamos ridículo o descuido desses homens inteligentes, mas quantas pessoas aqui estão fazendo um grande esforço a fim de entrar no céu? Seria uma tragédia para elas descobrirem no fim da sua vida que chegaram sem a chave. Nós sabemos que quem tem a chave pode entrar, porém quem não tem, deve ficar no lado de fora. Qual é a chave que nos permite entrar naquelas moradas celestiais de glória e luz? O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1 versículo 7. Por causa dos nossos pecados estamos excluídos do céu. Porém Cristo morreu por nossos pecados, e baseado somente na sua obra consumada sobre a cruz, nós podemos ter acesso a esse lugar santíssimo. Todos os nossos esforços nunca nos darão o direito de estar no céu. Talvez os homens mencionados tivessem outras chaves no bolso, mas faltava a chave certa. Muitas pessoas estão dependendo da chave de boas obras para abrir a porta do céu. Deus declara que, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2 versículos 8 e 9. Outras levam no seu bolso a chave da lei de Moisés e pensam que por guardar os mandamentos possam alcançar a salvação. Porém Deus afirma que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Gálatas 2 versículo 16. Muitas pessoas esperam entrar no céu com a chave de religião. Pensam que por realizar uma cerimônia, ou pertencer a uma igreja, está tudo bem. Como os executivos, podemos passar a vida toda distraídos com tantos divertimentos e ocupações que nem pensamos no valor da chave. Temos boas intenções de um dia chegar no lar celestial, mas sem a chave certa nós não podemos entrar. Prezado amigo, tire tempo hoje para verificar bem se você já tem o Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, para não levar um grande choque no fim da sua vida. Quem tem o Filho, o Senhor Jesus Cristo, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João 5 versículo 12. Disse-lhe Jesus: "Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim." João 14 versículo 6. Crer no Senhor Jesus Cristo como Salvador é a responsabilidade do pecador. Arrepender-se dos seus pecados, deixando de confiar em si mesmo e em tudo mais, para confiar somente em Cristo para sua salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios 6 versículo 2. Muitos, infelizmente, deixam o assunto da salvação para mais tarde. Alguns admitem até que precisam ser salvos, mas agora não querem. Leitor, seria este o seu pensamento? Quantas pessoas deixaram para depois, e enfim, nunca foram salvas? A vida neste mundo é incerta, não temos certeza do dia de amanhã. O diabo, inimigo das almas, anda iludindo as pessoas, fazendo-as pensarem só nas coisas desta vida, esquecerem-se de Deus, esquecerem-se de suas almas e de seu futuro eterno. Que bênção desfrutar da salvação do pecado, salvação dos tormentos do inferno, salvação sem merecimento, salvação pela fé em Cristo, salvação agora e para sempre. A verdade dívida e satisfazer as demandas de Deus, fez tudo isso com perfeição. O resultado é que Deus oferece perdão e salvação para todos aqueles que renunciam ao seu pecado e confiam única e exclusivamente em Cristo como Salvador e Senhor. A solução não é o que nós possamos acrescentar à obra de Cristo. O pecador perdido deve se humilhar e confiar somente em Cristo para a sua bênção eterna. Não existe outro caminho. Tudo Cristo já tem feito, e com perfeição, Deus, com isto satisfeito, dá-nos salvação. Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João 5 versículos 11 e 12. Cristo,
estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Romanos 5 versículo 6. Somente quando você crê no Senhor Jesus e nele confia para pagar seus pecados você se tornará capaz de desfrutar a paz que ele preparou. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5 versículo 1. Deus quer que vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Romanos 15 versículo 13, uma vez que você tenha colocado sua confiança nele. Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, convida você, une-te, pois, a Deus, e tem paz, e, assim, te sobrevirá o bem. Jó 22 versículo 21. Para isso, basta que o pecador venha ao seu encontro com as mãos vazias, para receber seus presentes. E você, quando fará isso? Pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2 versículos 8 e 9. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou. Tito 3 versículo 5. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3 versículo 16. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou. Tito 3 versículo 5. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3 versículo 16. Toda a carne é como erva, e toda a glória do homem, como a flor da erva. Secou-se a erva, e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. 1 Pedro 1 versículos 24 e 25. Primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15 versículos 3 e 4. De acordo com a Bíblia, há somente uma condição para a salvação, fé. Ao todo, as palavras fé e crer ocorrem na Bíblia cerca de 500 vezes. Entre esses muitos versículos, mais de 100 deles nos dizem que a salvação é pelo crer, que justificação é pelo crer e que receber vida é pelo crer. Em mais de 30 passagens, é-nos dito que pela fé recebemos de Deus isto ou aquilo. Essas passagens nos mostram que o homem é agraciado por Deus por meio da fé e nada mais. Por que a Bíblia enfatiza sobremaneira a fé? Consideraremos agora por que a fé tem de ser o caminho para a salvação, mas devemos primeiro fazer uma pergunta: a salvação é obra de Deus ou do homem? Ela é plano do homem ou plano de Deus? Origina-se no homem ou em Deus? Os que não conhecem a Deus não conhecem a salvação. Somente os que conhecem a Deus conhecem a salvação de Deus. Os que conhecem a Deus devem admitir que foi Deus que iniciou a salvação. Foi Deus que a planejou e cumpriu esse plano. Como mencionamos antes, todas as coisas são feitas por Deus. Do nosso lado, nada temos a fazer, exceto crer. Por que temos de crer? Porque a redenção foi cumprida por Cristo. Deus torna o método da salvação tão simples para que todos possam obtê-la. Eis porque ele exige somente fé. Se a salvação vem de Deus, é necessário que seja universal. Se a salvação de Deus fosse apenas para determinado grupo de pessoas, Deus seria parcial. Se o caminho da salvação de Deus exigisse algo de nós, esse algo se tornaria um obstáculo para a nossa salvação. Se houvesse a simples exigência de que o homem teria de esperar 5 minutos antes de ser salvo, até isso diminuiria grandemente o número de salvos no mundo. Muitas pessoas não têm nem mesmo 5 minutos para esperar. Deus não poderia exigir sequer justiça perfeita. Se ele exigisse justiça em apenas uma coisa, talvez você pudesse cumprir essa justiça, mas centenas de milhares de pessoas na Terra poderiam não ser capazes de fazê-lo. Se esse fosse o caso, a salvação não seria tão simples. Você não tem de fazer coisa alguma, pois Deus já fez tudo em seu Filho. Ele lidou com os nossos pecados em seu Filho. O Filho de Deus levou todos os nossos pecados. O que cobra o pagamento tornou-se o que paga. O que foi ofendido tornou-se o que sofreu pela ofensa. O juiz tornou-se o réu.
A cruz do Senhor Jesus não é para satisfazer nosso coração. Ela é para satisfazer o coração de Deus. A quitação do débito satisfaz o coração do credor ou do devedor? Se Deus sente que algo é suficiente para ele, nós também devemos sentir que é suficiente. Deus é justo. Se ele diz que a obra do Senhor é capaz de redimir-nos do pecado, ela certamente é capaz de redimir-nos. É irrelevante você pensar que tal obra é suficiente ou não. O que importa é que Deus acha que tal obra é suficiente. A questão não é apenas se o valor foi pago ou não. O que importa é se o credor considera o valor pago ou não. Se o valor pago satisfizer o coração dele, você não terá problemas. Gostaria de poder repetir isso uma centena de vezes. A obra do Senhor Jesus não é para satisfazer nosso coração. A obra do Senhor é primeiramente para satisfazer o coração de Deus. É Deus que ordena o julgamento dos pecados. É Deus que exige que os pecados sejam tratados. Foi Deus que disse que sem sangue não há remissão de pecados. Se Deus fosse indiferente, o sangue seria desnecessário. O sangue está ali porque Deus se preocupa com isso. Se Deus fosse indiferente, a cruz seria desnecessária. Existe a necessidade da cruz porque Deus é justo. O Senhor cumpriu toda a obra na cruz. Então, Deus o ressuscitou dentre os mortos. A ressurreição do Senhor Jesus é a prova de que Deus ficou satisfeito com a obra do Senhor na cruz. Embora não entendamos como a cruz satisfez o coração de Deus, sabemos que Jesus de Nazaré foi ressuscitado da sepultura. Foi a morte de Jesus de Nazaré que os apóstolos pregaram por todo o mundo? Você ouviu tal evangelho? Nunca ouvi tal evangelho. Eu os vejo indo a todo o mundo para dizer aos outros que Jesus de Nazaré ressuscitou. Se ler o livro de Atos, você verá que os apóstolos não pregaram a morte de Jesus pelos nossos pecados. O que eles contavam às pessoas em todos os lugares é que este homem ressuscitou. Eles pregaram isso porque o fato de o Senhor ter ressuscitado prova que sua morte glorificou a Deus. O Senhor Jesus foi ressuscitado porque a sua obra fora aceita diante de Deus. Sua redenção é completa e nós agora podemos ser salvos. Se a obra do Senhor não tivesse sido completada, ele teria sido deixado na sepultura. Assim, a ressurreição nada mais é que o Senhor Jesus satisfazendo o coração de Deus. O Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. Os apóstolos pregam isso a nós como prova de nossa fé, conclamando-nos a crer no Senhor Jesus. Por um lado, a salvação tem a ver com a morte do Senhor. Por outro, ela tem a ver com a ressurreição do Senhor. Sua morte é para quitar nosso débito e perdoar nossos pecados. Por meio desta morte, o problema de nossos pecados foi resolvido. Sua ressurreição é a prova de que sua morte satisfez o coração de Deus. Deus considera sua obra justa e adequada. Se alguém me perguntasse como sei que fui salvo, eu lhe diria que tenho a prova. Essa prova garante que estou salvo. Você pode dizer que foi salvo numa certa data em um determinado ano, porque foi quando recebeu o Senhor. Então lhe perguntaria como você sabe que isso é suficiente. Pode dizer que confessou seus pecados naquele dia, mas como sabe que a confissão foi suficiente? Você pode dizer que chorou por seus pecados naquele dia, mas como sabe que suas lágrimas o limparam de seus pecados? Pode dizer que se arrependeu, confessou seus pecados e aceitou o Senhor Jesus, mas como sabe que esse arrependimento, confissão e receber o Senhor foram suficientes? Se me perguntasse, eu lhe responderia que realmente fui salvo por causa da morte do Senhor, mas sei que fui salvo por causa da ressurreição do Senhor. Meu amigo, você deve diferenciar uma coisa da outra. Fui salvo por causa da morte do Senhor, mas tenho a segurança e o pleno conhecimento de que fui salvo por causa da ressurreição do Senhor. Quando entrego o dinheiro, quito meu débito. Sei que quitei o débito porque tenho um recibo. Graças a Deus, pois ele nos deu uma prova e um recibo. Seu Filho pagou o débito por todos os nossos pecados na cruz, e por meio da sua ressurreição, ele nos avisou que a questão foi totalmente resolvida. Assim, toda a obra do Senhor foi cumprida. E, o carcereiro, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. Disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar?
E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos capítulo 16 versículos 29 ao 31.